alunos do curso Simplifique e alunos que nos seguem em nosso canal chamado Curso Simplifique. Sou o professor Bruno da disciplina de Matemática. Iremos dar início à gravação da nossa terceira videoaula sobre números inteiros. Assunto este presente no edital do ano de 2016 para aqueles candidatos que almejam adentrar para a Polícia Militar do Ceará. Aproveita a oportunidade para pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, para que assim você possa tirar todas as suas dúvidas, deixar suas sugestões e até mesmo ficar por dentro de todas as novidades que postaremos posteriormente. Vamos dar início. Aula número 3 sobre números inteiros. Especificamente, nós vamos tratar sobre critérios de divisibilidade. Ou seja, nós vamos relembrar dos atalhos que nós temos em nossas mãos para saber se um número é divisível ou não por outro, sem até mesmo efetuar a divisão, apenas fazendo algumas observações. E vamos lá para o primeiro caso. Divisível por 2. Quando é que o número será divisível por 2? É muito simples. Basta você analisar o algarismo das unidades. Olha o final do número. Se no final do número nós tivermos ou 0, 2, 4, 6 ou 8, você garante que esse número é divisível por 2. Você garante que, se você tentasse dividir esse número por 2, você obteria resto igual a 0. Divisível por 3. Quando é que o número será divisível por 3? É muito fácil. Basta que você some todos os algarismos e observe o resultado dessa soma. Se o resultado da soma for um número divisível por 3, você garante que o número original, o número que você estava querendo saber se era ou não divisível por 3, ele será divisível por 3. Vamos lá, imagina esse número aqui, ó. É 284.157. Esse número é divisível por 3? O que é que a gente faz? Pega todos os algarismos. 2 soma com 8, 4, 1, 5 e 7. Observa a soma dá 27. Você se pergunta, 27 é divisível por 3? Ora, 27 é divisível por 3, que dá 9. Mas olha, acompanha comigo o raciocínio. Imagine que você caísse em uma situação que não soubesse se essa soma inicial dos algarismos fosse um número divisível por 3. O que era que você faria? Aplicava novamente. Olha só o que foi que eu fiz. Ó. Peguei o 2 e somei com 7. Deu quanto? 9. Ficou mais fácil? 9 é divisível por 3? Ora, 9 é divisível por 3, que dá 3. Portanto, o número original, que é 284.157, ele vai ser divisível por 3. Vamos para o próximo. Divisível por 4. Preste atenção que esse já dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada que irá nos assustar. Ora, para saber se o número é divisível por 4, o que é que a gente faz? Observa o algarismo da dezena e da unidade, ou seja, observa os dois últimos. Se esses dois últimos, o número formado por esses dois últimos, for um número divisível por 4, você garante que o número original, ou seja, o número que você estava querendo saber, ele é divisível por 4. Observe esse número aqui, um número qualquer, onde o algarismo das centenas é um número qualquer. Pensa comigo. Qual foi o número determinado pelos dois últimos algarismos? 0 e 8, ou seja, apenas 8. 8 é divisível por 4? É, porque 8 dividido por 4 dá 2. Então, esse número aqui, ele é divisível por 4. Observe esse outro número. Os dois últimos algarismos formaram o número 20. 20 é divisível por 4? Sim, que dá 5. 16, olha só, o próximo. 16 dividido por 4. Dá para dividir? Dá, que dá 4. Então, você garante que esse número todinho é divisível por 4. E assim sucessivamente. Próximo. Divisível por 5? Esse é muito fácil. Basta a gente observar os algarismos das unidades. Se aparecer o 0 ou 5, seja qual for o número, você garante que ele é divisível por 5. Olha só, esse número aqui terminou em 0, então eu garanto que é divisível por 5. Esse número aqui terminou em 5, então eu garanto também, assim como esse terminou em 0, assim como esse terminou em 5. Então, para mim saber se o número é divisível por 5, eu observo o algarismo das unidades. Se for o 0 ou o 5, a gente garante que esse número todinho é divisível por 5.
Vamos lá. Um número divisível por 6, esse aqui a gente tem que fazer duas passagens. Primeiro você deve observar se ele é divisível por 2 e também se ele é divisível por 3. Se atender os dois casos, você garante que o número original, o número que está sendo testado, ele é divisível por 6. Então vamos lá. Considere esse número aqui, ó, 3.870. Eu quero saber se ele é divisível por 6. Observa, ele é terminado em 0. Ora, se ele é terminado em 0, significa que ele é divisível por 2. Então a gente já atendeu esse primeiro caso. Agora falta observar se ele é divisível por 3. O que é que a gente faz? Soma os algarismos. 3 com 8, com 7, com 0, dá quanto? Dá 18. 18 dá para dividir por 3? Imagina que você não soubesse que 18 dava para dividir por 3. O que é que você faz? Pega 1 e soma com 8. Dá quanto? 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, o número original é divisível por 3. Então, a terminação é 0, portanto é divisível por 2, como visto anteriormente. E a soma dos algarismos deu 18, que é um número divisível por 3. Então, o número original é divisível por 3. Ora, como ele foi divisível por 2, é um número divisível por 2, e é um número divisível por 3, você garante que ele é divisível por 6. Próximo. Quando é que um número é divisível por 7? Esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, porém, eu te aconselho a dar um pause nesse vídeo, faz a leitura do slide, né? E depois acompanha as nossas explicações. Olha só, eu quero saber se esses números 56 e 581 são divisíveis por 7. O que é que eu faço? 56, quem é o algarismo das dezenas? É o 5. Ora, então o que é que eu faço? Eu vou pegar o 5, que é o algarismo da dezena, que é a quantidade de dezena que vai me fornecer, 5, menos o dobro do algarismo das unidades, ou seja, 5 menos, que é o algarismo das unidades, 6. Então, 2 vezes 6. Então, você sempre pega o algarismo das dezenas, a quantidade de dezenas que tem o número, no caso 5, e subtrai pelo dobro do algarismo das unidades, que nesse caso é 6. 5 você mantém, menos, e aí você o quê? Realiza primeiro a multiplicação, que dá 12. 5 menos 12 dá menos 7. Aí você se pergunta, menos 7 dá para dividir por 7? Dá, que dá menos 1. Opa! Então significa que 56 é divisível por 7. Observe esse número, 581. Nós temos quantas dezenas nesse número? Nós temos 58. 58. Menos o dobro do algarismo das unidades, ou seja, 2 vezes 1. Mantém o 58 e efetua o produto primeiro, que dá 2. 58 menos 2 dá quanto? 56. Aí você se pergunta, 56 dá para dividir por 7? Dá, que dá o quê? 8. Mas imagina que você caísse em uma situação que ficasse difícil você afirmar se esse número era ou não, o número gerado por essa operação, era ou não divisível por 7. O que você faria? Ora, se você caísse em uma situação difícil, você poderia aplicar novamente. Olha só, 56 tem quantas dezenas? 5. Então, guarda. 5, acompanha comigo. 5 menos 2 vezes 6. 5 menos, quanto é 2 vezes 6? 12. 5 menos 12 dá, olha só aqui, ó, 5 menos 12 dá menos 7. Aí você se pergunta, menos 7 dá para dividir por 7? Dá, que dá menos 1. Então, o número original, 581, dá para dividir por 7. Nota que basta você fazer o seguinte, traça uma barra vertical aqui, ó, separando o algarismo das unidades dos demais algarismos. Por exemplo, aqui, ó, traçava uma barra vertical, separando o algarismo das unidades e o restante dos algarismos. Nota que o restante dos algarismos sempre vai nos dar a quantidade de dezenas, ou seja, sempre você vai ter o número determinado pelos algarismos que antecedem as unidades, nesse caso 58, nesse caso é 5, menos 2 vezes, ó, vamos lá, voltando para 56, 5 dezenas, menos 2 vezes o 6, que é o algarismo das unidades. Faz a operação e o resultado dessa operação você se pergunta se ele é divisível por 7. Se ele for, o número original é divisível por 7.
581, traça uma barra vertical. O que ficou antes da barra, ou seja, o número determinado pelos algarismos antes da unidade, que no caso é o 58, vai nos fornecer a quantidade de dezenas. E depois você opera menos duas vezes o algarismo das unidades, no caso 1. 2 vezes 1, 2. Então fica 58 menos 2, que dá 56. Se você tiver dificuldade em afirmar se 56 dá para dividir por 7, o que é que você faz? Aplica novamente o critério. Traça uma barra vertical, fica com 5. Esse número tem 5 dezenas. Então, fica 5 menos 2 vezes 6, que fica 5 menos 12, que dá menos 7. Então, menos 7 dá para dividir por 7. Espero que vocês tenham entendido esse critério. Por 8. Quando é que o número é divisível por 8? Esse critério ele é semelhante ao critério de divisibilidade por 4. Lembra que o critério de divisibilidade por 4, nós pegamos os dois últimos, nós pegamos o número determinado pelos dois últimos dígitos. Nesse caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os três últimos dígitos ou últimos algarismos e vamos analisar esse número. Nesse caso aqui, nós temos o quê? 0, 0, 0. 0 é divisível por 8? É sim, 0 dividido por 8 dá 0. Esse outro número aqui, ó, olha os três últimos dígitos, gerou o número 16. 16 dá para dividir por 8? Dá, que dá 2. E assim por diante, olha só, 120. 120 dá para dividir por 8? Nota que já começou a dificultar um pouco mais. Mas lembra do critério de divisibilidade por 6? Que nós fazíamos em duas partes. Analisávamos se dava para dividir por 2 e por 3. Se atendesse os dois casos, a gente garantia que esse número era divisível por 6. Para o 8, dá para a gente se apropriar do critério de 6 e tentar facilitar a tua vida. O que é que a gente faz? Acompanha comigo. 120, nós fazemos da seguinte forma. O 8, nós vamos escrever ele como sendo 2 vezes 4. Nós vamos separar ele, nós vamos decompor ele como sendo 2 vezes 4. Nota que o 6 ele poderia ser escrito como 2 vezes 3. Então, aí daí você já vai entender o nosso raciocínio. 120, vamos lá. Lembre-se que eu estou separando o 8, decompondo o 8 como sendo 2 vezes 4. Vamos lá, se pergunta, 120 dá para dividir por 2? Dá, olha o algarismo das unidades, 0, dá para dividir por 2. O que é que você faz? Pega 120 e divide por 2, que dá quanto? Dá 60, tá? 60. Lembre-se que a gente já testou para 2. Agora nós vamos testar para o 4. Só que o 60. 60 dá para dividir por 4? Dá sim, que dá o quê? 15. Deu para entender? Então, se você cair em uma situação confortável, você aplica logo o critério direto. Se você cair em uma situação mais difícil, você lembra que o 8 pode ser escrito como sendo 2 vezes 4. Pega o 120 e divide por 2. Ou melhor, aplica o critério de divisibilidade por 2. Dá para dividir por 2? Dá, que o algarismo das unidades, nesse caso, é 0. Então, você pega 120 dividido por 2 dá quanto? 60. E aí você vai se perguntar, 60 dá para dividir por 4? Se der, então você garante que esse número todinho aqui é divisível por 8. Da mesma forma com esse, ó. Olha só, olha os três últimos dígitos, 432. O que é que você faz? 432. Dá para dividir por 2? Dá, que o algarismo das unidades é 2. Beleza, então o que é que eu faço? 432 dividido por 2 dá quanto? 216. Agora eu quero saber se 216 é divisível por 4. Lembra-se do critério de divisibilidade por 4. Ora, 216 terminou em 16, não foi? Os dois últimos dígitos. Lembra que o critério de divisibilidade por 4 se analisa os dois últimos dígitos. Os dois últimos dígitos foi 16. Então, 16 dá para dividir por 4? Dá. Então, esse número todinho aqui vai ser divisível por 8. Critério de divisibilidade por 9. Esse critério de divisibilidade por 9 é análogo ao critério de divisibilidade por 3. O que é que a gente faz? Nós vamos somar todos os algarismos e vamos analisar essa soma. Se a soma, o resultado da soma for um número divisível por 9, você garante que o número
original vai ser divisível por 9. Imagina esse número aqui, ó, 19.827.612. Esse número é divisível por 9? Como é que a gente faz? Vamos pegar todos os algarismos e vamos somar. A soma dá 36. Aí você se pergunta, 36 dá para dividir por 9? Você sabe que dá. 36 dividido por 9 dá 4. Imagine que em uma situação você não tivesse a certeza, né? Dependendo da sua situação. Então, você poderia aplicar novamente ao critério, aqui nesse caso, o critério para 36. O que a gente faz? 3 soma com 6 dá quanto? 9. Ora, 9 dá para dividir por 9? Dá. Então, você garante que esse número original é divisível por 9. Então, critério semelhante ao critério de divisibilidade por 3. E, por fim, o critério de divisibilidade por 10 é simples. Basta você analisar o algarismo das unidades. Se for 0, você garante que o número é divisível por 10. Tá? Aqui segue esses 4 exemplos, só para ilustrar. Esse critério é muito simples. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e finalizamos a nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe um like, ative o sininho e deixe os comentários para que a gente possa dar continuidade. Obrigado mais uma vez.